E o PT não entendeu Eu isso, falo né? sobre isso. Entende. Tem essa parte aí também. Entende. O PT entende muito bem disso. Apenas o que eles querem. Eles querem que o povo se lixe, desde que eles ganhem a eleição. Mas eu posso estar enganado, mas eu vejo um afastamento do que realmente o Lula pensa e do que o PT diz que ele pensa, ou do que o PT... Porque a gente sabe o que o Lula pensa, a gente sabe... Você sabe? Me conta pra mim. Não, eu tô falando... Nesses assuntos? Nesses assuntos. O Lula é o cara mais reacionário, rapaz. O Lula é homofóbico. Então, é isso que eu tô falando, as declarações dele. Ele elogiou o Hitler... O Lula é machista. O Lula disse na minha frente, no debate na Globo, das eleições de 2002, que a forma de apurar se uma pessoa era negra ou não era fazer exame de sangue, cara. Caramba, cara. Quem duvidar é só pegar o arquivo do jornal, do debate da Globo das eleições de 2002. Não, esse elogio ao Hitler é uma entrevista para Playboy, não tô inventando isso daí não. É o lance do Pelotas. Isso. E pronto, mas para essa gente o Lula duro, pode andar pelado na rua, bater na mãe, falar palavrão com Jesus, e é igual o bolsonarista boçal. Mas é isso que eu ia falar. É a mesma coisa. Essa direita que falava que o pessoal adorava o Lula e ele podia falar qualquer besteira que eles falavam amém, estão fazendo a mesma coisa com o Bolsonaro. E provavelmente estão atacando a gente no chat agora, porque não vem isso daí. Ok, ataca, não tem problema, mas responde ao que nós estamos falando, o que eu estou falando. Poupa aqui o apresentador. Fala para mim, ok, tu pode me chamar de coronel, eu que sou o cara que mais investia em educação, não tenho rádio, não tenho TV. Isso eu queria saber também de onde vem isso do coronel. É preconceito contra o Nordeste. Então, o que é o coronel lá no... Coronel é o cara que manda... É o chefe, dono de terra, que diz da vida e da morte das pessoas. Olha, nós nos elegemos no Ceará derrotando os coronéis. E o estado que tem hoje os melhores indicadores de educação pública do Brasil é o nosso pobre e difícil estado do Ceará. E eu não estou falando de mim, estou falando de muita gente boa, especialmente os professores que estão fazendo essa revolução. É só olhar no Google. Eu estou pedindo sempre para as pessoas, para não acreditar, a conversa de política é sempre... bonita e tal, vai checar, meu irmão, checa o que eu falo, checa o que o outro fala, e não seja bobo, quem vai pela cabeça dos outros é piolho, a gente tem esse ditado popular. Então repare, reaja ao que eu estou dizendo, ou é verdade ou é mentira que o Lula disse num debate na Globo, que a forma de apurar se um negro era negro ou não, para ter direito à cota, era exame de sangue. Cara, eu saí em socorro do Lula. Caramba. Eu saí em socorro do Lula porque eu vi a besteira que ele tinha falado. O Lula... Ele falou que graças a Deus a gente teve a pandemia. Graças a Deus aconteceu essa pandemia, porque o povo agora... É isso. É pensar no... Mas ele virou uma coisa tal para essa igrejinha de fanáticos que entope o Brasil de conversa mole. E vai fazendo, e vai acontecendo, não tem a menor autocrítica. Ele criou um espelho do outro lado. Não sei se ele criou a mesma também, coisa. Ou se já existia isso de uma forma latente e a gente não sabia. Mas tem um espelho aqui de dois tipos de pessoas. Então o Bolsonaro, eu estou dizendo, o Bolsonaro roubava dinheiro na gasolina do gabinete dele. O Bolsonaro, entre a eleição, Vilela, entre a eleição do Bolsonaro, presidente da República, e a posse, entre a eleição e a posse, o Bolsonaro foi na burocracia da Câmara Federal e requereu aposentadoria especial de deputado, cara. Bolsonaro é aposentado desde os 28 anos de idade como capitão. Pediu... Eleito, ele já tinha uma aposentadoria... Veja, tendo a honra maior do que um brasileiro pode ter de servir essa grande nação. 57 milhões de irmãos nossos votaram nele com toda a esperança. Sabe, eu cumprimentei, dei os parabéns, desejei boa sorte, que é o papel de um democrata, claro. Não é? E o cara com tudo na mão foi de fininho pedir uma aposentadoria de deputado, cara. Aí tem a presidência da República, o salário, tem a aposentadoria de deputado, tem a aposentadoria de capitão e gasta 5 milhões e 800... Quanto dá essas aposentadorias? Isso aqui dá 30 mais 15, 45, mais uns... Dá uns 60 mil, 60, 70 pau. 70 pau. Eu estou dizendo isso é verdade ou mentira? E eu vou contar agora só porque estou me apresentando. Nunca ninguém soube. Eu fui deputado, prefeito e governador. Aos 36 anos eu era essas coisas aí, porque eu comecei muito cedo. Tive direito a 3 aposentadorias, que me dariam hoje algo ao redor de 80 mil reais de salário. Nunca aceitei receber, nunca requeri, porque considero imoral. E não tenho fortuna, não. Não tenho empresa, não sou sócio de ninguém.
Vamos falar de educação. Vamos. Falamos aqui com É o que mais me interessa. Falamos aqui com o Mandetta, que é a coisa também que mais interessa, porque você viu minha mãe aqui, minha mãe é professora de português, meu pai também professor a vida inteira professor de literatura, de português e tal, sou filho de professores, e eu estudei sempre escola estadual. Eu também, na a maior época parte da minha vida. E era, mas eu não estudei só porque eu não podia, porque era muito boa. Sim, era excelente Era escola. muito boa. É. E hoje eu vejo que é impossível. Degradou Meu filho, geral. Não vou ter coragem de colocar numa escola estadual se eu tiver a oportunidade. Como a gente faz para mudar isso? Eu imaginei, eu falei com o Mandetta que isso é uma coisa de que um governo só não vai conseguir. Ele falou que no dia 1 já é possível mudar alguma coisa. É possível mudar e eu tenho concretudes exemplares para mostrar que é possível mudar. De novo, por favor, quem estiver duvidando e estiver descrente, veja no Google quem tem os melhores IDEB, que é o Indicador de Desenvolvimento da Educação Básica do Brasil, em várias etapas de série. É um dos estados mais pobres do Brasil, que é o Ceará. É claro que faz 20 anos que a gente está apostando nisso e já estamos colhendo resultados impressionantemente importantes. Mas a virada é possível fazer no curto prazo. E são dois movimentos. Dia 1 você está eleito dia 1. O que se faz? Aí é mentira. Dia 1 não dá. Mas o que você vai fazer é o seguinte: são duas coisas em paralelo. Primeiro, você tem que abrir um grande processo de mudança do paradigma pedagógico. O que é isso? É que tipo de educação a gente oferece? Porque isso aqui vai demorar mais tempo, que envolve todo um retreinamento, toda uma reciclagem do magistério, dos professores, e é necessário que você anuncie uma política de compensação salarial para esse ganho de qualificação, de retreinamento, que é o seguinte: hoje o paradigma pedagógico brasileiro é do século XIX, que é aquele profissional do decoreba. Então o que eu faço ao garoto? Eu faço o garoto... Você recompensa quem decora. Quem decora e sob estresse reproduz informação. Sozinho, não pode consultar o coleguinha, que senão é fraude, não pode consultar o livro, senão é fraude, isso é puro lixo. Em não tempos tem de interpretação Google, de texto. em tempos de Google, isso é lixo puro. Hoje você precisa muito mais saber perguntar do que saber responder, porque se você sabe perguntar, você vai no Google e localiza a resposta. Então, esse paradigma pedagógico tem que ser alterado, é uma grande reforma do processo educacional, e deflagrar um processo de requalificação e retreinamento do magistério. Essa é a missão de mais fôlego, mais importante, porque o profissional que hoje a economia digital, que a economia do conhecimento pede, tem nada a ver com essa escola que nós estamos dando para massa de estudantes, inclusive da Universidade Brasileira, salvo poucas exceções que há. A segunda tarefa é física. Salário, condição física, material escolar, estrutura pedagógica, enfim. A escola. A parte de coisa e tal. E isso você pode deflagrar no dia 1, se você tem um bom projeto, e isso sai... Dinheiro tem para isso? Aí essa é a sua pergunta que você tem que fazer para todos os políticos. Hoje, o Brasil está proibido de aumentar 1 centavo em qualquer política pública pelos próximos 20 anos. E por quê? Porque meteram na Constituição, essa gente, o teto de gastos, chama PEC 95. Ah, lembro. Então veja, o valor que está se perseguindo aqui é correto. Qual é? Equilíbrio nas contas. Claro. Não vai gastar mais do que pode estar gastando arrecada. Mais do que arrecada indefinidamente, embora os tempos do governo são diferentes dos tempos da pessoa individual e tal. O exemplo que eu dou é o seguinte: se eu economizar $5.000 de manutenção das estradas por quilômetro, por ano, durante 10 anos eu economizo $50.000 por quilômetro. Porém, em 10 anos sem manutenção, eu destruo a estrada. Mato gente, faço o frete ficar mais caro, inviabilizo, enfim, o transporte das mercadorias, etc, etc. E quando eu for recuperar, eu gasto $200.000. Então, os tempos da governança pública não podem ser conta de padeiro, com todo respeito aos padeiros, né? Mas isso é uma casa à parte. Mas em nenhum país do mundo e em nenhum livro de literatura econômica do planeta Terra existe esta aberração de você, a pretexto de buscar o equilíbrio das contas públicas, que é correto, você estabelecer um congelamento de gastos por 20 anos numa nação que nascem 2 milhões de pessoas ainda por ano. E onde a condição de partida, por exemplo, materno-infantil, já é gravemente precária. Só Deus sabe, e as mulheres, como falta creche, como falta atenção nas maternidades, quando falta pré-natal, para falar só do comecinho da vida das pessoas. Mas nós estamos falando de educação. E essa educação que nós queremos custa mais caro, porque nós não vamos poder conseguir que um professor se requalifique ganhando R$ 2.800 por mês. É o que ganha em São Paulo.
28 anos, 30 anos depois do PSDB governando São Paulo, um professor de São Paulo ganha R$ 2.800 por mês e está aí desesperado, com dificuldades as mais terríveis e tal. Pois bem, esse teto de gasto tem que ser revogado. E nós temos que buscar o equilíbrio das contas públicas, como eu fiz. Eu fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira, estou me apresentando, por favor, não me entendam mal, porque às vezes a pessoa fala de si mesma, mas quem eu estou querendo presidir o Brasil, eu quero me apresentar para as pessoas avaliarem, olharem o meu currículo, né, para não ficar votando em Chico ou Manel e saber de onde o cara vem, se é coerente o que ele fala com o que ele já teve. Eu fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira, governador do 8º maior estado do Brasil, e fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil. Sabe quantos dias eu gastei mais do que arrecadei? Quanto? Nenhum. Sabe quantos políticos do meu nível pode dizer isso que eu estou lhe dizendo? Nenhum. Nunca? Só eu. E é só para valer. Eu, quando governador, tinha tanto dinheiro livre para investimento, que ao invés de gastar por conta, eu fui ao mercado e paguei a dívida do Ceará, que ia vencer dali 15, 20 anos em títulos, com 15, 20 anos de antecedência, e tirei o Ceará da dívida que estourou em São Paulo, que estourou o Rio, que estourou Minas Gerais, que estourou o Rio Grande do Sul. Então, assim, o ministro da Fazenda é só olhar no Google. Eu fiz um superávit na boca do caixa de 5,2% do PIB. Sabe quanto é que está hoje o déficit do Guedes, nominal? O déficit primário, 3% do PIB. O déficit nominal, 6% do PIB. Caramba. Estão quebrando o Brasil. Isso, eu sou... O que os conservadores dizem que eu sou o cara da esquerda e eles que são os sérios, os caras da direita. Tudo mentiroso, cara.